Vamos iniciar agora a segunda parte da nossa aula, certo? Segunda parte da nossa aula, que é força magnética entre condutores paralelos percorridos por correntes elétricas. A história é a seguinte: são dois fios paralelos, na figura da esquerda, dois fios paralelos. O fio da esquerda, o fio 1, conduz uma corrente 1 para cima. O fio da direita, fio 2, conduz uma corrente 2 também para cima. Tá? A distância entre os fios vale R. Os fios são paralelos, estão separados por uma distância R. O primeiro fio, fio 1, conduz uma corrente 1 para cima. O fio 2 conduz uma corrente 2 também para cima. Tá certo? A experiência mostra que em um comprimento L de cada fio vai atuar uma força magnética, que é aquela força, né, que você já sabe, bio seno θ. Em cada comprimento L do fio, tá, vai atuar aquela força bio seno θ. Os dois fios estão mergulhados, tá certo? Os dois fios, cada um está mergulhado no campo magnético do outro. Então, o fio 1 cria um campo magnético, o fio 2 está imerso no campo magnético do fio 1 e vice-versa. Então, em cada fio age aquela força bio. A experiência mostra que quando as correntes são de mesmo sentido, do lado esquerdo, né? Essa figura do lado esquerdo, quando as correntes são de mesmo sentido, então os fios se atraem. Veja que no fio da esquerda a corrente 1 é para cima, no fio da direita a corrente também é para cima. Corrente no mesmo sentido, a experiência mostra. Os fios se atraem. Agora, já do lado direito, quando as correntes têm sentidos contrários, tá certo? Tá certo? Tem uma corrente 1 subindo e tem uma corrente 2 descendo. Vai ter uma força bio em cada fio. Vai ter uma força bio, né? Bio seno de θ em cada fio. Mas essas forças têm sentidos opostos. Então, quando as correntes têm sentidos contrários, os fios se atraem, as correntes se atraem. Tá certo? Correntes em sentidos contrários. Figura do lado direito. A corrente 1 sobe, a corrente 2 desce, sentidos contrários. Uma para cima, outra para baixo. Nesse caso, os fios se atraem. Nesse caso, os fios... nesse caso, os fios se repelem, né? Claro. Não, atrai a outra. Então, nesse caso, os fios se atraem. Muito bem. Nesse caso, os fios se atraem porque as correntes têm sentidos opostos. Então, veja bem, o módulo da força, para calcular a força de atração ou repulsão, nos dois casos, certo? Atração, tá certo? Rapaz, tem uma coisa que está errada aqui e eu não tinha notado, mas nessa figura 2, tá certo? Nessa figura 2, em vez da palavra atraem, do lado direito, né, correntes em sentidos contrários, vocês escrevem repelem. Atraem é a primeira figura. Tá certo? Quando as correntes são de mesmo sentido, eles se atraem. Mas quando as correntes são de sentidos opostos, que é a figura da direita, eles não se atraem. Eles se repelem. Tá certo? Eles se repelem. Então, o módulo da força é dado por essa expressão aí. μ0 e 1 vezes 2 vezes L sobre 2πr. Está aí a força magnética, tá certo? Para calcular, em qualquer dos casos, ou no caso em que eles se atraem, que é a figura da esquerda, ou no caso em que eles se repelem, que é a figura da direita. Já pedi para vocês apagarem na direita essa palavra atrai, trocarem por se repelem, né? A da direita é se repelem. Então, em qualquer dos dois casos, o módulo da força é dado por essa expressão. μ, que é a permeabilidade magnética, é sempre dada, as duas correntes, e 1 vezes 2, vezes o comprimento de fio, L sobre 2πr. Ok? Vamos agora ver
uma aplicação sobre o exercício. Na figura abaixo, observam-se dois fios metálicos paralelos separados por uma distância R de 2 metros no vácuo. A corrente elétrica em cada fio é de 0,6 ampere da esquerda para a direita. As correntes são de mesmo sentido. As correntes são de mesmo sentido. Por isso eles vão se atrair. A gente viu na teoria agora há pouco. Correntes de mesmo sentido, os fios vão se atrair. E vamos calcular a força de atração, né? Então veja bem, eles vão se atrair. Quando as correntes são do mesmo sentido, eles se atraem. A força de atração, a fórmula é essa, né? A gente viu agora há pouco a fórmula. Colocando os valores. A permeabilidade que foi dada, a corrente de cada um, tá certo? A corrente de cada um. E o comprimento de fio que está imerso no campo magnético, dividido por 2πr, o R igual a 2, tá? Fazendo as contas, 1,08 vezes 10 a menos 7 newtons, resposta, força de atração entre os dois fios, e de módulo 1,8 vezes 10 a menos 7 newtons, letra D de dado para essa questão, tá certo? Aplicação direta da fórmula. Lembrando que eles se atraem porque as correntes têm o mesmo sentido. Agora vejamos a questão 5. É uma questão teórica, né? Tem duas figuras aí, A e B, né? Temos um recipiente contendo mercúrio. O mercúrio é altamente condutor, tá? E duas barras metálicas mergulhadas no mercúrio, sem tocar o fundo do recipiente. Na figura A, o fio condutor 1 está em contato com o mercúrio. Já em B, né, o fio 1 está ligado a uma das barras. Bom, considerando em cada caso uma haste bem perto da outra, considerando em cada caso que as duas hastes estão próximas uma da outra, né? Determine o tipo de interação observado entre elas. Ele quer saber se as duas hastes vão se atrair ou se as duas hastes vão se repelir. Onde é que elas se atraem e onde é que elas se repelem, certo? Na figura A tem atração ou repulsão, na figura B entre as hastes, tá certo? Então, vamos analisar isso, lembrando que quando as correntes são do mesmo sentido, tá certo? Elas se atraem. Quando as correntes são de sentidos contrários, elas se repelem, as hastes. Então vamos lá. Na figura A, ó, a corrente sai do polo positivo, chega na barra, aí quando chega na barra se divide em duas correntes, uma para a haste da direita e outra para a haste da esquerda. Então, ó, aqui está a bateria, né? A corrente sai do polo positivo, atinge a barra, aí uma parte da corrente se desvia para a primeira haste e depois na segunda haste ao segundo desvio. Então, nessa figura A, as duas correntes têm o mesmo sentido. Veja lá, as hastes são percorridas por correntes de mesmo sentido. Né? Corrente que sai do polo positivo, uma parte vai para a haste da esquerda, outra parte vai para a haste da direita. Então as correntes estão do mesmo sentido. Nesse caso, quando são do mesmo sentido, as hastes se atraem. Então na figura A, elas vão se atrair. Né? Atração, por quê? Porque as correntes são do mesmo sentido. Agora vamos ver, né, atração, porque as correntes são do mesmo sentido aqui. Agora vamos ver na figura B. Mais uma vez, a corrente sai do polo positivo, chega na barra, né, na metade da barra que está na esquerda, aí passa para a haste, né? Chega na barra e da barra desvia para a haste. Agora, muito bem. A corrente que vai descendo na haste da esquerda entra no mercúrio, depois sobe pela haste da direita. Aí eu estou vendo que nas hastes as correntes são de sentidos contrários. Por isso vai haver uma repulsão entre as hastes. Mas vamos fazer o percurso da corrente de novo. Vamos fazer o percurso da corrente. A corrente sai do polo positivo, vem,
bate nesta barra do lado esquerdo, aí passa para a haste, desce pela haste do lado esquerdo, entra no Mercúrio e depois sobe pela haste da direita e volta para o polo negativo. Então, nessa figura, as duas hastes são percorridas por correntes opostas. E quando as correntes são opostas, elas se repelem, né? Elas se repelem. Correntes em sentidos opostos se repelem. Portanto, está aqui repulsão magnética. Portanto, na figura A há uma atração entre as hastes, na figura B há uma repulsão entre as hastes. Isso indica para a resposta a letra C. Muito obrigado por toda a atenção, sejam bem felizes e um abração para todos vocês.